Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que venceu o Sport 3-0, e nós vamos conferir os melhores momentos com os nossos amigos da ESPN Brasil. Já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Verdão, e coloca aí também nos comentários o que você está achando dessa dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que está fazendo simplesmente a festa para a torcida do Verdão. Então, sem mais delongas, bora conferir tudo desses melhores momentos. Vamos lá. Disney Plus, agora partiu Série A. Palmeiras 3-0 para cima do Sport. Bora falar de mais uma vitória do Verdão, André? Vamos lá, resultado esperado, né? Porque se tratou de um jogo, quer dizer, entre um dos melhores times do campeonato, o atual vice-líder na classificação, e o pior, o Lanterna. O Sport visitou o Allianz Parque e o Palmeiras foi amplamente dominante em mais uma atuação que, independentemente do nível frágil do adversário, mostra que o mau momento que o Palmeiras viveu, certamente, ali no período da eliminação da Copa do Brasil, está definitivamente afastado como deveria estar. O Palmeiras absolutamente sem riscos no jogo de hoje, sai na frente no primeiro tempo com assistência do Vitor Roque para o Flaco Lopes, e em poucos minutos depois do intervalo, na volta para o segundo tempo, faz mais 2 gols e decide o jogo do ponto de vista de quem seria o vencedor. E o Palmeiras com esse uniforme amarelo, em comemoração a quando na estreia do Mineirão representou a seleção brasileira, no aniversário desta data. O Palmeiras hoje à la Canarinho. É isso, a terceira camisa do Palmeiras. Palmeiras com uma vitória muito importante. Já vou explorar mais a questão Flaco e Vitor Roque, num contexto, não dá para falar individual, já que estamos falando de dois, mas nesse contexto de par, de binômio. Falando na questão coletiva, o pós-mundial no Brasileirão está muito bem. Teve a questão da eliminação na Copa do Brasil, muita gente condicionou o olhar ao Palmeiras mal pela eliminação, mas é verdade que nos primeiros jogos, mesmo ganhando, criava pouco e parece ter virado a página. Óbvio que essa dupla está funcionando, mas o que além dos dois está funcionando melhor de meio campo, já que o Rios foi embora e levou um tempo ali para o Abel de repente encaixar? O que esse Palmeiras versão segundo semestre está apresentando, André? Eu acho que na discussão a respeito do melhor elenco que o Palmeiras tem à disposição do Abel Ferreira nesse período em que ele comanda o time, é o elenco dessa temporada, acho que ninguém discute isso, a gente nunca poderia ter esquecido, e acredito que muita gente esqueceu, que num determinado momento, depois do Mundial, o Palmeiras viveu sem o Estevão e sem o Richard Rios. Foi necessário encontrar a melhor escalação para que o Palmeiras pudesse manter o seu padrão. Isso não significa dizer que ali, no período da eliminação para o Corinthians, essa questão das ausências desses jogadores tenham sido principais e foi isso que determinou o fato do Palmeiras não estar mais na Copa do Brasil. Não creio que seja assim, porque houve um momento de mau jogo mesmo, de mau desempenho, de oscilação, que eu acho que são coisas normais. Esse melhor elenco que o Palmeiras tem hoje à disposição do Abel também exige da comissão técnica o seu melhor em termos de competência, ideias e, óbvio, treinamento para que as coisas funcionem. Um trabalho que vai se renovando, e isso não é novidade para esse treinador, que talvez tenha tido que buscar um sistema diferente, uma outra ideia para jogar, jogadores desempenhando determinadas funções, para que o talento e a capacidade técnica que o Palmeiras tem hoje, até no plano individual, bem acima do que aconteceu em outras temporadas, pudesse aparecer em campo. Desde então, desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, exceto o jogo com o Ceará, que foi o primeiro jogo depois daquele episódio, quando o Palmeiras vence de virada, mas não jogando tão bem assim, houve a viagem para disputar o início das oitavas de final da Copa Libertadores. O Palmeiras se distanciou do seu adversário de maneira definitiva, confirmou sua classificação, segue no Campeonato Brasileiro com boas atuações e perseguindo a liderança. É claro, né? É uma questão de favoritismo muito bem dividido entre Flamengo e Palmeiras no presente momento, e uma atuação como a de hoje, de novo, em que pese a fragilidade técnica do Sport, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez aquilo que deveria fazer. Foi superior, dominou amplamente em todos os aspectos e venceu por uma diferença justa de gols.
Eu estava, é engraçado, a minha memória ela não é das melhores, André, mas quando faço um pós-jogo, eu registro muito mais do que se eu visse a partida no sofá de casa de folga. Mesmo que eu assistisse a mesma partida, não sei se acontece isso com você. A gente presta mais atenção. Eu registro de forma muito... e sutilezas. Sim. Eu fiz o pós-jogo do Palmeiras e Ceará, que é uma virada muito baseada nessa conexão Flaco Lopes e Vitor Roque, e eles não começaram juntos. O Vitor Roque começa a titular, o Flaco entra durante o jogo. Dali em diante virou a combinação. É esse o caminho? Na Libertadores, né, também. Exato. É esse o caminho? É um dos caminhos, né? O Palmeiras hoje tem um elenco que oferece essas possibilidades. E até pouco tempo reclamava-se muito do Vitor Roque, né? Jogador que... Até para explicar, nesse contexto também de remontagem, a gente nunca pode esquecer que o Paulinho, que é o grande investimento para essa temporada e para as próximas, infelizmente teve uma recaída do seu problema na perna, nova cirurgia, novo período de recuperação, em espera, aí tem parte física. Um jogador que tem capacidade de transformar o Palmeiras quando está em campo, isso já foi comprovado, né? No período em que ele esteve à disposição, vai ficar fora por mais um tempo, a torcida vai ter que esperar, e é claro que isso atrapalha também os planos da comissão técnica, mas toda a comissão técnica de time grande que tem objetivos como o Palmeiras tem que lidar com problemas inesperados e é obrigação desses profissionais solucioná-los. É o que o Abel está fazendo. Então, um dos caminhos é a dupla que se apresentou novamente hoje, mas é claro que não pode ser o único. E o Abel vai trabalhar outras possibilidades. O Vitor Roque é um jogador para fazer gol, para ser o último a receber assistências, mas é um jogador para oferecer assistências também. Desde que ele tenha, não necessariamente um parceiro, mas um jogador que o entenda e se apresente e jogue junto. O Flaco Lopes tem sido essa peça. Aliás, este é um jogador que em diferentes olhares que o Abel possa oferecer, conforme a escalação dele em um ou outro papel, sempre rende. Passou por poucas e boas, chegou a ser muito criticado pelo torcedor, mas hoje, a cada vez que o Flaco Lopes entra em campo, coisas boas tendem a acontecer para o Palmeiras. Por partes, a gente estava vendo aqui os melhores momentos, já Abel Ferreira, entrevista coletiva, zona mista, conforme pintem os jogadores, a gente vai lá com a nossa reportagem. O André falava, o segundo gol, a saída de bola do Sport, o Palmeiras se recupera e quase sai um golaço, assim, uma troca de passes muito bonita. E o gol do Gustavo Gomes, eu queria falar um pouco, bonito ver uma jogada tão bem ensaiada, a gente tem discutido esse tema com o Flamengo, né? A bola aérea, Rodrigo Caio como treinador. Sim. Palmeiras também, estamos aqui também. O Palmeiras pode não jogar tão bem ao longo do período todo, né? Estou falando amplamente, desde que o Abel chegou. Há momentos em que o time não tem brilho, independentemente das pessoas quererem um futebol mais elaborado, a parte estética, que também faz parte do jogo, tem muita gente que deseja isso. Talvez a maior parte da torcida do Palmeiras não esteja preocupada com isso, nem o seu técnico esteja preocupado, conforme as declarações que ele já deu. Mas tem muita gente que diz, olha, esse time aí pode jogar mais, ele pode oferecer um pouco mais. Em termos de competição, poucas críticas podem se fazer ao Palmeiras, mesmo nos períodos de oscilação, em relação ao que o time demonstra em campo sobre como quer ser superior ao adversário. O Palmeiras tem uma personalidade definida, um tipo de futebol que o torcedor reconhece. Isso não se pode dizer a respeito de todos os times aqui no Brasil. Existe muita coisa que ou é mais do mesmo ou é uma adaptação conforme aquilo que está disponível. No caso do Palmeiras, existe uma ideia central. As coisas vão mudando para variações, mas o time tem um tipo de jogo, uma personalidade. E uma coisa que se pode afirmar a respeito do Palmeiras sempre é que é uma equipe bem treinada. Como se vê isso? Na tranquilidade que jogadores têm para desempenhar seus vários papéis. Na forma como as substituições mantêm o nível de competitividade do time. E na maneira como o Palmeiras tem jogadas que não necessariamente de bola parada, são ensaiadas em treinamento para levar a lances perigosos na hora da competição. O Palmeiras do Abel sempre teve isso. O gol do Gustavo Gomes é mais um gol assim. André, eu mencionei o Flamengo, trago também o Cruzeiro, são os três times destacados na pontuação com diferença de partidas realizadas. Como é que você divide os três no contexto de candidatos ao título, favorito ao título, azarão na disputa? Como é que você coloca Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro? Eu permaneço dividindo as chances de título, na sua maioria, em percentuais, para Flamengo e Palmeiras nessa ordem.
Para mim, o Flamengo é o favorito ao Campeonato Brasileiro. O segundo favorito é o Palmeiras. O Cruzeiro pode chegar. Eu não vou cobrar do Cruzeiro não chegar a disputar o título, mas eu acho que o Cruzeiro estará entre os primeiros colocados, com vaga direta à Libertadores do ano que vem. Essa é a minha impressão. Eu ainda não coloco, talvez daqui a algum tempo eu seja convencido e levado a fazer isso, mas eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, e aí a gente vê outros times, né, que podem se revezar aí nessa perseguição. Mas acho que o Flamengo um pouco à frente, depois o Palmeiras e aí o Cruzeiro. Vamos com números dessa partida. Data ESPN trabalhando aqui no nosso Sport Center com o raio-x do jogo. O Sport teve mais posse de bola, 54% a 46%. Finalizações, 22-10. No alvo, 8-1, grandes chances, 7-0. Ações da área rival, 33-10. Eu acho que essa é uma tela que traz, acho que a palavra não é um alívio, mas uma confiança do palmeirense, porque foram vários momentos que a gente falava de um time que criava, não finalizava bem e não finalizava muito. Criava assim, estava no campo adversário, ocupava a intermediária rival, mas não configurava esse domínio. Ok, o Sport faz um péssimo brasileiro, mas a gente tem uma amostragem recente que não engloba só o Sport como referência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente citou o Vitor Roque, citou o Flaco Lopes, mas eles muitas vezes são os... Embora hoje o Vitor Roque tenha dado 2 assistências, mas eles são as flechas. Como é que você imagina esse Palmeiras no sentido de construção? É por conta de adversários um pouco mais fracos ou você imagina o Palmeiras tendo essa capacidade também nos maiores enfrentamentos? Eu acho que a tendência é o Palmeiras subir o seu nível para nos maiores enfrentamentos poder fazer o tipo de jogo que fez com o Sport hoje, em especial na sua casa, né? É muito natural, na história recente, as equipes que visitam o Allianz Parque, exceto algumas exceções de times de estatura semelhante ou a mesma que o Palmeiras tem, jogos com muita rivalidade, mas o mais normal, né, aquilo que acontece mais frequentemente, são times que vêm ao Allianz Parque com propostas muito defensivas e dão ao Palmeiras a obrigatoriedade de construir o seu próprio caminho. E você pode fazer isso de diferentes maneiras. Hoje a tarefa foi aparentemente simples, né? Porque, de novo, o Palmeiras enfrentou o pior time do Campeonato Brasileiro. Mas já houve jogos em que equipes bem inferiores tecnicamente ao Palmeiras visitaram o Allianz Parque e conseguiram criar muitos problemas porque o Palmeiras falhou ofensivamente, né? Nessa tentativa de construir o seu próprio caminho até a vitória. No jogo de hoje, eu acho que o nível de dificuldade precisa ser sempre ressaltado, mas é a tendência e é a missão da comissão técnica fazer com que o Palmeiras seja assim, tão perigoso, tão eficiente, com um volume ofensivo tão grande, que houve várias possibilidades até no primeiro tempo de chegar ao segundo gol, 3 ou 4 oportunidades se a gente for um pouco mais generoso, para já definir o placar no primeiro tempo, que só acabou acontecendo no segundo. Vamos lá, a gente tem mais dados para colocar aqui no Sport Center. Já Abel Ferreira, zona mista, outros assuntos, que é justamente a dupla faz a diferença. Vitor Roque e Flaco Lopes em campo nos últimos 5 jogos. Temos a minutagem de cada um. O Flaco Lopes muito mais artilheiro, mas o Vitor Roque participando de mais gols. 6 participações em gol do Vitor Roque, com 2 gols e 4 assistências. O Flaco com 5 gols assinalados. Finalizações, 16, o que me chama a atenção nessa tela é um ótimo aproveitamento, né? 16 chutes com 7 no alvo, 13 com 6 no alvo, chances criadas 8-3. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com a vitória do Palmeiras 3-0 em cima do Sport. Foi simplesmente um amasso, teve oportunidade para fazer até mais, né? O Palmeiras com uma confiança simplesmente extraordinária, mostra que vem realmente para poder disputar esse campeonato brasileiro, para poder levar esse título, né? E a torcida está muito feliz, principalmente com Vitor Roque e Flaco Lopes. O Flaco Lopes que novamente vem fazendo gols e o Vitor Roque que sempre participa da jogada e acaba criando situações. Um passe simplesmente fenomenal do Vitor Roque para o Flaco Lopes no primeiro gol, né? E outras participações também. O gol que o Gomes fez, o Vitor Roque estava vindo logo do lado, né? Possivelmente, se o Gomes não faz o gol, seria gol do Vitor Roque. Então,
por mais que acaba não saindo, né, uma infelicidade do Victor Roque, não acaba saindo o gol dele, mas ele sempre está participando, ele sempre está correndo muito, é um jogador diferenciado realmente. Talvez falta um pouco mais de sorte. Ele saiu na cara do gol com o goleiro ali depois de uma jogadaça dele ter driblado o zagueiro do Sport, mas o goleiro do Sport fez uma defesaça que acabou atrapalhando a noite aí do Victor Roque. Apesar que, na minha opinião, jogou demais. É um jogador realmente que tem que ser valorizado, porque joga muito o Victor Roque, apesar, né, dele ser atacante e sempre ficar essa pressão para ele ser o homem gol, dele conseguir marcar os gols. Mas acredito que mesmo não marcando os gols, ele ajuda outros companheiros a poder ter essa oportunidade, né? E o Palmeiras está aí colado na liderança, e se continuar assim, pode pintar coisa boa nessa temporada. Você gostou do jogo do Palmeiras? Você acha que o time realmente está brilhando? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!